que vocês estão? Tudo bem? Bom, preparados para a nossa aula prática, então, agora de xadrez? Bom, eu irei começar a passar apenas, realmente, desde a parte iniciante. Também não sou craque, né, em xadrez, assim. Mas, assim, se você souber mais aí do que eu, você pode me ensinar algumas técnicas. Mas eu sei, eu gosto muito de xadrez, porque é uma atividade que faz você pensar também, então não é, a gente tem que fazer exercício somente com o corpo, mas tem que fazer com a cabeça também, né, gente? Então vamos lá, então? Você passa para o seu fichário esse conteúdo, tá bom? Então nós vamos entender um pouquinho, nós vamos começar realmente, eu vou ensinar como se ninguém nunca tivesse ouvido falar de xadrez, por exemplo, né? Como que se movimenta, a posição dos tabuleiro e tudo mais, tá bom? Se você souber, ok, você vai rever e se não souber, você vai aprender, tá bom? Então vamos lá, vamos entender primeiro um pouquinho algumas regras do xadrez, começando do tabuleiro. Então, posicionar o tabuleiro e as peças corretamente é essencial para iniciar um jogo de xadrez. Em jogos online, esse conhecimento não é necessário, mas se você também deseja jogar fora da web, é bom você saber também. Então, posicione o tabuleiro de forma que os dois jogadores tenham à direita uma casa branca. Então, eu olhando de frente aqui, então essa é a casinha branca. Então, a pessoa que vai estar do meu outro lado vai ter na direita dela também a casinha branca, tá? Então, essa é a posição correta do tabuleiro. No caso de jogar online, essa regra, então, como foi colocada aqui, não é necessária, tá bom? Mas na prática em si, você vai precisar entender e conhecer um pouquinho. Então, vamos conhecer um pouquinho quais são os nomes de cada uma dessas peças, tá bom? Então, as peças do jogo são 16 ao todo. Então, vamos lá. São 8 peões, um rei, uma rainha, 2 torres, 2 cavalos e 2 bispos. E devem ser posicionadas da seguinte forma. Na primeira fileira, então, são as peças mais importantes. Então, se você observar aqui, ó, essa é a primeira fileira. Então, são as peças mais importantes. Então, como que posiciona as peças? Eu vou explicar devagarzinho aqui para você tentar me acompanhar, tá? Não fique já achando que você vai aprender do nada. Nossa, já vou saber. Não, calma. É uma coisa que você precisa exercitar, joia? Então, vamos lá. Então, da esquerda para a direita, você vai colocar, então, da sua esquerda. Então, eu vou colocar aqui olhando, né, que eu estou de frente. Então, você vai colocar a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei, o outro bispo, o cavalo e a torre, tá? Então, essa é a posição correta, né, das peças no jogo. E na segunda fileira, você vai colocar os peões, tá bom? Então, se você observar, não é como no jogo de dama, onde a gente usa só uma cor, né? Ou só o lado preto, ou só o branco. Não, aqui a gente vai usar todas as casinhas, tá bom? Se você tiver um tabuleiro aí, você vai poder treinar aí comigo. Se você não tiver, você vai confeccionar nem que for de papelão, de cartolina, e você vai fazer, tá bom? Porque eu quero que você me mostre, você me mande como que tá sendo suas jogadas. Tá? Se você conseguir me mandar por semana, vai ser melhor e não vai te sobrecarregar. Não deixe para você mandar os vídeos tudo de última hora, tá? Como alguns fizeram no bimestre passado. Então, grava um jogo, né, que você está jogando com o irmão, com a irmã ou com o pai. Então, assim, já coloque em prática aquilo que você está aprendendo hoje. Certo? Combinado? Então, vamos lá para o próximo. Objetivo do xadrez. Então, o objetivo do jogo é dar checkmate no rei. Tá? Um cheque é quando uma peça inimiga ataca o rei. Então, qual que é o rei mesmo, gente? Então, vou olhar aqui. Então, esse é o rei, essa é a rainha. Coloquei aqui movimentando, tá? Mas, assim, não necessariamente é desse jeito. Então, vamos lá. São formas de um rei escapar de um cheque. É quando, então, capturar a peça que está dando cheque no rei. Então, quando tem uma peça que está para dar o cheque no rei, você consegue tirar ela do jogo. É uma forma de você evitar o checkmate e terminar o jogo, tá bom? Fugir com o rei para uma casa que não esteja sendo atacada por uma peça inimiga e colocar uma peça entre o rei e a peça adversária. Também é uma outra forma de você poder escapar, né, de um checkmate ou do mate, na verdade.
Caso o rei seja atacado e não possa ir para outras casas, pois essas estão sendo atacadas por outras peças adversárias, o rei está em xeque-mate e o jogo termina. Então, assim que o rei é capturado, então acaba todo o jogo. Então, é um pouquinho diferente da dama, que às vezes vocês estão acostumados, né? Quem termina com mais peças no tabuleiro e ganha. Não, aqui não. Quando você captura o rei, acaba o jogo, tá bom? Vamos lá, entendeu? Então, um pouquinho como se movimenta cada uma dessas peças. Eu sei que às vezes eu vou estar tampando aqui um pedacinho, mas eu vou ajudar aqui, eu vou lendo. Depois, se você tiver alguma dúvida, eu mando para você também, tá bom? Então, vamos lá. Como que os peões se movimentam? Então, os peões, eles andam uma casa para frente e capturam uma peça se movimentando para uma casa da diagonal. Então, os peões não se movem para trás. Então, me acompanha aqui que eu vou fazer devagarzinho. Então, o peão, ele anda apenas uma casa. Só que na hora de capturar, desculpa, gente, na hora de capturar, ele vai capturar na diagonal, tá? Ele não captura na peça que está na frente dele, mas na diagonal. Então, ele anda uma casa de cada vez, tá bom? E ele captura somente para as diagonais, tá? Ele come para trás? Não, ele não come para trás, ele não volta, tá certo? Alguma dúvida? Então vamos lá, eu vou continuar. As torres. Essas peças andam na vertical ou horizontal para uma ou mais casas. Então, essa aqui é a torre, ó. Essa é a torre. Elas andam, então, na vertical ou na horizontal. Só que elas podem andar quantas casas elas quiserem, tá? Desde que não tenha ninguém na frente dela. Então, se tiver aqui, ela não vai andar, porque tem peão na frente dela. Então, ela pode andar tanto na vertical quanto na horizontal, desde que não tenha nenhuma peça do lado dela. Tá joia? Os bispos, eles andam em diagonal para uma ou mais casas. O bispo da Casa Preta só anda pelas casas pretas. E o bispo da Casa Branca só anda pelas casas brancas. Então, vamos lá, ó. Se você prestar atenção, eu vou pegar esse exemplo que está aqui em cima. O bispo aqui está na Casa Branca. Desse lado aqui, o bispo estaria aqui nessa Casa Preta, tá? Então, o bispo, como ele anda somente na diagonal, ele só pode andar assim, ó. Aqui e aqui, aquele aqui, ó, se movimentando. Então, ó que outro bispo. Eles voltaram aqui. Então, ele anda somente na diagonal. Quantas casas ele quiser, desde que não tenha ninguém na frente dele, tá bom? Então, no caso, esse aqui não pode pular esse peão e andar. Não, ele pode vir até aqui, tá certo? E tanto para comer também. Eles podem ir para frente ou para trás, quantas casas eles quiserem, desde que não tenha nenhum outro que seja da sua própria, né, cor, no caso, né? Se ele é da cor preta, ele não pode pular uma cor preta, ele só pode ir atrás do que é da cor adversária. Então, vamos lá. O cavalo. Eles andam em L para todas as direções. O movimento é 2 quadrados em linha reta, né, horizontal ou vertical, em qualquer direção, e 1 quadrado em outra direção perpendicular à primeira. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras peças. Então, calma, não se desespere, tá bom? Então, o cavalo está aqui, vou dar um exemplo. Ele vai andar 1, 2, ele pode virar para cá ou para cá. Você viu que ele pulou para cá, ó, dando exemplo? Então, o cavalo está aqui, ele vai pular 1, 2 e vira. Ou 1, 2 e vira. Tá? Então, ele é o único que pode pular uma casinha aí, só, tá bom? Então, se ele está aqui, ó, vou pegar outro exemplo aqui embaixo. Ó, ele estava aqui, não estava? 1, 2 e virou. Aonde ele veio parar? Tá? Calma, não se desespere que é tranquilo, viu, gente? A rainha, ela anda em todas as direções para uma ou mais casas. Então, a rainha está aqui, ela pode andar quantas casas ela quiser, na vertical, na horizontal, na diagonal, que ela andou agora, na diagonal. Então, ela pode andar para qualquer direção e quantas casas ela quiser. Livre, leve e solta, tá bom? E o rei, ele anda uma casa em todas as direções. Então, o rei, aqui eu vou dar o exemplo aqui do rei, ele anda
tanto para vertical, tanto para horizontal, só que ele pode andar apenas uma casa. Tá vendo que ele pulou aqui, ó, apenas uma casa. Então, se ele quiser depois andar para frente, ele pode pular uma peça? Não, ele também não pode pular. Então, lembrando que o único que pode pular peça é o cavalo. Então, aqui o rei, ele só pode andar uma casa, ou para frente, ou para o lado, ou para o outro lado, ou na diagonal, ou depois precisar voltar. Então, ele é o único que pode também para frente, para trás e somente uma casa. Tá certo? Difícil? Ah, não é tão difícil não, né, gente? Então, vamos dar uma recapitulada, então. Então, vamos lá. O peão, ele anda uma casa para frente e ele só pode matar, né, o adversário na diagonal. Então, ele anda uma para frente e ele come na diagonal, certo? Esses são os peões, que os que estão aqui. A torre, que é essa daqui e essa daqui. Ela pode andar tanto na vertical quanto na horizontal, quantas casas ela quiser, desde que não tenha ninguém impedindo ela, tá bom? Cavalo, que fica aqui e fica aqui onde essa torre tá bom? Então, aqui, ó, o pretinho aqui dá para você identificar melhor. Então, cavalo, ele anda duas casas para frente, então, uma, duas e vira ou para cá ou para lá, tá? Então, depende. Vou pegar um exemplo aqui de um cavalo, vamos ver se esse aqui vai se movimentar. Mas ele pode andar aqui, ó. Uma, duas e virou, ó. Onde ele veio parar. Se tivesse uma peça aqui, ele poderia pegar para ele, tá bom? O bispo ele anda na diagonal. Quantas casas ele quiser, desde que não tenha ninguém na frente dele aqui, ó. Ele se movimentou, então ele pode andar na diagonal. Então, o bispo aqui tá na casa preta, aqui tá na casa branca. Então, ele só pode movimentar na casa branca, ok? Depois, o rei, que é esse daqui, o rei ele anda tanto para frente, quanto para trás, quanto para um lado, para o outro, mas apenas uma casa. E a rainha também move para qualquer lugar e quantas casas ela quiser, tá bom? Só que não pode ter ninguém na frente dela para impedir. Tranquilo? Bom, eu estou colocando aí no seu plano esse link onde você vai treinar, tá bom? Então, tudo isso que eu expliquei para você de forma bem tranquila, para ver se você conseguir entender, tá? Se você tiver alguma dúvida, você me manda lá no Connect, eu explico sem problema nenhum. Mas você irá fazer um jogo, tá? É um jogo para iniciante, você vai, né, tentar, e aí se você tiver alguma dificuldade, você vai me falar, tá bom? Mas, por enquanto, hoje é só isso, tá moleza esse bimestre, hein? Bom, não vai ficar só nisso, né? Vocês sabem muito bem. Mas vocês vão fazer um jogo, vão treinar aí bastante, pelo menos, né? Esse início que é simples, mas é só para a gente decorar, né? A posição que cada jogador anda, isso é bem importante, tá bom? Mais fácil, depois vocês me contam, tá bom? E se você conseguir gravar também, eu vou amar. Vocês sabem muito bem, né? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.